No Saber Direito desta semana, Ricardo Cunha Quimente traz um curso sobre direito tributário. O professor vai atualizar conhecimentos sobre obrigação tributária, crédito tributário, extinção de crédito e fiscalização tributária. Já está no ar a aula 2. Olá pessoal, bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Ricardo Quimente, sou professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e hoje estaremos juntos aqui conversando a respeito de crédito tributário, a respeito de lançamento. Para conversarmos a respeito desse tema, devemos lembrar que dentro da estrutura do direito tributário, em primeiro lugar surge a obrigação. Temos lá uma hipótese de incidência, alguém pratica no mundo real aquele fato gerador, previsto hipoteticamente na lei, surge ali uma obrigação tributária principal, obrigação de pagar o tributo. Porém, muitas vezes, embora ocorrido o fato gerador, não se tem ainda a ciência de quem deve, quanto deve, por que deve, quem é aquela pessoa. Quando entra um container no porto, e aquilo fica lá abandonado, às vezes com milhares de celulares dentro, a gente sabe que aquilo era descaminho. Algo deu errado no esquema que tinha sido montado e lá fica aquele container no porto. Temos ali um fato gerador, houve o ingresso da mercadoria. Poderia-se pensar em imposto de importação, a depender do caso até de ICMS, mas de quem? De quem se vai exigir? De quem se pode cobrar? Isso ocorre com a maioria dos tributos. A gente sabe que ocorreu uma operação, porém, é necessário que se apure quem é o responsável, quanto ele deve, em que norma ele incidiu para que surgisse aquela obrigação tributária. Então o que a gente percebe é que a obrigação tributária em si, ela, por si só, ela não permite que você cobre, que você exija aquele tributo. E aí nós temos um procedimento administrativo, que é o procedimento administrativo denominado lançamento. O lançamento, conforme a gente verifica do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é um procedimento administrativo que visa justamente essa apuração de quem deve e do quanto é devido. Esse procedimento administrativo é um procedimento administrativo vinculado, ou seja, não há discricionariedade por parte da administração pública. Isso é essencial até mesmo para que não haja favores indevidos em relação a isso. E esse lançamento, essa apuração, se dá nos termos estritos da lei. Por isso que se diz que é um procedimento administrativo plenamente vinculado. Há 3 formas de se apurar um crédito, ou seja, há 3 formas de se efetivar o lançamento. E é a partir do momento que esse lançamento é efetivado, que surge o crédito tributário. Então temos lá atrás a obrigação, ocorreu um fato gerador, por meio do lançamento se faz toda a apuração de quem deve, do quanto é devido, e surge o crédito tributário, esse sim palpável, pode ser exigido, já tem um valor certo, já se tem quem é o contribuinte. Esse lançamento, esse momento intermediário entre a obrigação e o crédito, o lançamento que está aqui no meio, esse lançamento ele pode se desenvolver de 3 formas diferentes, a depender do tributo, a depender da circunstância que estamos ali vivenciando. Uma primeira forma de lançamento é o chamado lançamento de ofício. No lançamento de ofício, a administração tributária, ela utiliza os seus próprios meios, a administração tributária usa as suas próprias informações e por meio dessas informações, ela apura quem deve, por que deve e quanto deve. Quando a gente pensa, por exemplo, num lançamento de IPTU, o fisco municipal ele tem todos os dados cadastrados, ele tem toda a cidade ali mapeada, muitas vezes numa planta genérica de valores, bairro a bairro, rua a rua, está dentro ali de uns quadradinhos, e o fisco usa esses elementos que ele próprio dispõe para realizar o lançamento. É o que chamamos de lançamento direto ou lançamento de ofício. Outras vezes, nós estamos diante do chamado lançamento por declaração. Lançamento por declaração.
Esse lançamento por declaração, nós temos aqui como exemplo o ITBI municipal. No passado, o imposto de renda era assim: a pessoa declarava, apresentava ali as suas informações fiscais, o fisco efetivava o cálculo, emitia a guia e essa pessoa tinha um prazo para pagar. O ITBI, hoje, em boa parte dos municípios, segue essa lógica. A pessoa apresenta ali valores, ela preenche num sistema informatizado esses valores, é emitida uma guia e no momento oportuno essa pessoa efetiva o pagamento. Chamam a isso de lançamento misto, justamente porque você tem ali uma participação conjunta entre contribuinte e fisco. Contribuinte informando, o fisco entregando os cálculos e a partir disso é feito o pagamento do tributo, lançamento misto. E uma terceira forma de lançamento, muito usual hoje, é o chamado lançamento por homologação, também conhecido como autolançamento. Esse autolançamento tem características próprias, hoje usado no imposto de renda, sobretudo no imposto de renda pessoa física, hoje usado na maior parte das vezes no ICMS. Como funciona esse lançamento por homologação? O contribuinte, ele preenche a informação, no caso do ICMS, a GIA, Guia de Informação e Apuração. O contribuinte preenche essa GIA, encaminha esse documento para o fisco, no prazo regulamentar, esse prazo muitas vezes é previsto em decreto, em resoluções, encaminha para o fisco e antes mesmo de qualquer manifestação da fiscalização tributária, esse comerciante, no caso do ICMS, que apurou o valor, ele próprio apurou, encaminhou a GIA para o fisco, antes de qualquer manifestação do fisco, no prazo regulamentar, ele efetiva o pagamento. Por isso que se diz autolançamento. Ele próprio efetiva todos os cálculos, encaminha a informação e, concomitantemente, antes de qualquer manifestação do fisco, realiza o respectivo pagamento. Esse pagamento, como o nome sugere, lançamento por homologação ou lançamento para homologação, caberá ao fisco no prazo de 5 anos desse fato gerador que ocorreu, caberá ao fisco, se entender que ali tem alguma informação indevida, efetivar um lançamento de ofício, instaurar um procedimento e apurar o valor correto. E, claro, com a respectiva multa. Não havendo, no prazo de 5 anos, qualquer manifestação do fisco, considera-se que aquele lançamento por homologação foi homologado tacitamente. Se o fisco não se manifesta em 5 anos, considera-se que aquele lançamento por homologação foi homologado pelo sistema fiscal. Essas 3 formas aqui, essas 3 espécies, elas vão variando realmente de acordo com a conveniência, de acordo com a estrutura da fiscalização tributária. Quando a gente tem o lançamento, ou quando a gente tem uma autuação, como é que se inicia o lançamento? A partir do momento que uma pessoa recebe uma autuação fiscal, se tem ali um lançamento iniciado. Ou no caso do IPTU, que o lançamento é feito de ofício, a partir do momento em que a pessoa é notificada pelo envio do carnê ao seu endereço, isso é uma particularidade do IPTU, não precisa nem comprovar que o carnê chegou no endereço da pessoa. O fisco precisa demonstrar que ele postou no correio aquele carnê. Considera-se ali o contribuinte notificado. Isso tem uma lógica, porque as pessoas que têm propriedade imobiliária, elas sabem que no início do ano elas vão pagar IPTU. Então não se exige tantas formalidades, não se exige correspondências registradas para algo que é do conhecimento comum. Ainda assim, o fisco, quando indagado, ele tem que demonstrar que postou junto ao correio a notificação. Com a notificação, nesse nosso exemplo considerado no momento em que o fisco posta o carnê no correio, considera-se consumado o lançamento. Na hipótese primeira, na hipótese de um auto de infração, esse contribuinte, como quando ele é
autuado, ele tem direito de se opor administrativamente ou judicialmente a essa autuação. Como é que funciona essa impugnação feita pelo contribuinte, que também é chamada de reclamação? Reclamação ou impugnação, como é que isso funciona? A partir do momento que o contribuinte é autuado, ele tem um prazo, em regra, 30 dias corridos. A gente observa isso na legislação da União. A União trata desse tema por meio de um decreto, que é um decreto de 1972, e esse decreto ele regulamenta a matéria, ele tem força de lei ordinária, foi editado numa época em que estávamos com o Congresso Nacional ali paralisado, e ele ganhou força de lei ordinária, ele foi sendo recepcionado com força de lei ordinária, decreto 70.035 de 1972. Esse decreto prevê que o contribuinte, a partir do momento que ele é autuado, ele tem 30 dias, não são 30 dias úteis, não se aplica o Código de Processo Civil aqui, porque tem regra específica. O Código de Processo Civil até é aplicável ao processo administrativo tributário, isso a gente extrai do próprio artigo 15 do Código de Processo Civil. Ele pode ser usado, sim, subsidiária, supletivamente, num processo administrativo. Mas isso desde que não haja uma regra específica no respectivo processo. Aqui, o decreto federal, ele trata da impugnação administrativa e estabelece que o prazo para apresentação dessa impugnação administrativa é de 30 dias corridos, não 30 dias úteis como está no CPC. A partir do momento que é apresentada essa impugnação administrativa, a gente verifica toda uma movimentação aqui no curso do lançamento. Aquele lançamento tinha sido iniciado com a autuação, vem a impugnação do contribuinte, isso pode ser no âmbito federal, pode ser no âmbito estadual ou municipal, e aí cada ente da federação tem sua legislação específica sobre essa matéria. O contribuinte impugna. Essa impugnação ela vai ser julgada normalmente por uma autoridade de primeiro grau, ou uma delegacia federal de julgamentos tributários, é julgado por um órgão de primeiro grau, muito parecido com a estrutura judiciária. Caso o contribuinte se sinta contrariado com aquela decisão, ele pode apresentar um recurso administrativo ainda na esfera da administração tributária. Ele pode apresentar um recurso administrativo ainda na esfera da administração tributária. No âmbito federal, nós temos o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Em alguns estados, estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas. Em alguns estados chamam de Conselho dos Contribuintes. Estados, municípios, União, têm o seu contencioso administrativo tributário. Esse contribuinte, ele questiona a autuação, como impugnação ou reclamação administrativa. De acordo com o resultado, ele vai ter direito a um recurso administrativo e, conforme a hipótese no âmbito federal, até um recurso especial quando há divergências entre as turmas do CARF. Ali cabe um recurso especial para dirimir essa divergência. Tem algumas particularidades aqui. O CARF é um órgão hoje com 36 turmas julgadoras. 36 turmas julgadoras. São 3 sessões divididas ali por matérias. Então, o contribuinte fez a sua impugnação, perdeu, recorreu ao CARF. Esse julgamento administrativo ele tem particularidades. Primeira particularidade, esses órgãos, essas turmas julgadoras, elas são compostas por números pares. No CARF, a turma julgadora ela tem 6 julgadores, número par. 3 dos julgadores são indicados pelos contribuintes e o nome é homologado normalmente aí pelo ministro da Fazenda e eles vão lá compor as turmas julgadoras do CARF. 3 representantes dos contribuintes. Outros 3 desses 6 integrantes de cada uma das turmas julgadoras são representantes do fisco. Então você tem lá auditores, você tem lá procuradores ligados à administração pública.
É possível, como estamos diante de um número par, é possível que ocorra um empate. E o que se verifica quando ocorre o empate nessa votação? Estamos ali numa turma julgadora do CARF, 6 jogadores, 3 representantes dos contribuintes, 3 representantes da Fazenda. Ocorre um empate. No passado e no presente, temos um período intermediário, mas no passado tínhamos lá o chamado voto de qualidade, voto de desempate. Quando ocorria o empate, o presidente da turma julgadora votava pela segunda vez. E o presidente da turma julgadora, pelos regulamentos desses tribunais, ele é sempre o representante da administração pública, do fisco. Desses 6, 3 representantes dos contribuintes, 3 representantes aqui do fisco, desses 6 que integram a turma, o presidente necessariamente é um desses 3 que representam aqui o fisco. E é o presidente da turma julgadora que tem o voto de qualidade, que vota pela segunda vez. Isso veio até, essa estrutura do voto de qualidade veio até 2020, foi alterada em 2020. Isso reflete as próprias opções políticas que a gente vai fazendo. Se é um governo mais fiscalista, ou se é um governo mais liberal, ou se é menos liberal na economia. Até 2020 vinha essa regra do voto de qualidade. Em 2020 foi aprovada uma lei que isso foi alterado. Acabou o voto de qualidade e, na hipótese de empate na turma julgadora, indúbio pró-contribuinte. Indúbio pró-contribuinte. Se decidir em favor do contribuinte quando havia empate. Em 2023, no entanto, volta a regra do voto de qualidade. Hoje, no presente, nós temos o voto de qualidade. Ou seja, hoje, se houver uma discussão no CARF, isso der empate, o presidente da turma julgadora, que dos 6 julgadores é escolhido ali entre um dos 3 que representam o fisco, ele vota pela segunda vez. E muitas vezes, diante disso, a votação é favorável ao fisco. Não necessariamente, ele tem ali liberdade para votar, mas há um viés fiscalista em relação aos presidentes das turmas. E nessa hipótese, em que é necessário o voto de qualidade, o que a lei de 2023 nos trouxe de novidade é que, em havendo ali o voto de qualidade, o contribuinte ele fica desobrigado de pagar multa e, se no prazo de 90 dias ele efetivar o pagamento ou obter um parcelamento, ele fica livre dos juros de mora. Vai ter atualização monetária. A gente sabe até pelo artigo 97 do CTN que a obrigação aqui relativa à atualização monetária, ela não representa um acréscimo. A atualização monetária apenas recompõe o poder de compra da moeda. Então não gera acréscimo algum. Nessa hipótese de um julgado ser decidido pelo voto de qualidade, o contribuinte fica livre da multa, fica livre dos juros se pagar ou parcelarem até 90 dias da decisão, mas tem que observar ali a atualização monetária, porque afinal ela apenas recompõe o poder de compra da moeda. Uma outra característica que nós temos aqui em relação a esses julgamentos pelos tribunais aqui administrativos é que os julgadores desses tribunais eles não podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei. Para os julgadores dos tribunais administrativos, as leis são presumidamente constitucionais. São constitucionais. Ao contrário do julgador do Poder Judiciário, aqui na esfera administrativa, nós temos que a lei tem que ser vista como constitucional. Há pouquíssimas exceções. Por exemplo, o Supremo já reconheceu a inconstitucionalidade dessa lei num controle abstrato da constitucionalidade. Ou o Supremo, julgando um caso de repercussão geral, firmou uma tese vinculante de que aquela lei é inconstitucional. Tirando essas hipóteses extremas, e nessas hipóteses extremas o julgador de um tribunal administrativo pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, fora dessas possibilidades extremas, ele não faz juízo de constitucionalidade. Ele presume que a lei é constitucional. Então temos aqui
uma série de amarras no julgamento administrativo. E por que ainda assim as pessoas procuram os julgamentos administrativos? Isso tem algumas explicações. Em primeiro lugar, antes se exigia para a pessoa recorrer administrativamente, impugnar, que ela efetivasse o depósito do valor em discussão ou que ela fizesse um arrolamento de bens. No passado se exigia que ela fizesse um arrolamento de bens ou depositasse o valor ali em discussão. Com a evolução interpretativa, a gente vê o surgimento da súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal. E essa súmula vinculante número 21, ela considera inconstitucional a exigência de depósito ou de arrolamento de bens para que o contribuinte possa questionar a exigência. Desde que ele cumpra ali os elementos básicos da lei que rege essa impugnação administrativa, ele pode apresentar a impugnação administrativa sem a necessidade de arrolamento de bens, sem a necessidade de prévio depósito. Súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal. Uma outra razão aqui. O contribuinte, ele, à medida em que apresenta uma impugnação, um recurso administrativo, a exigibilidade fica suspensa. No processo judicial, para ele obter a suspensão da exigibilidade, ele vai precisar obter uma liminar em mandado de segurança, ele vai precisar obter uma antecipação de tutela numa ação, por exemplo, anulatória. Então, já não é tão simples suspender a exigibilidade do crédito tributário. À medida em que esse contribuinte tem o caminho da via administrativa e que a exigibilidade é suspensa, esse contribuinte faz jus, com a exigibilidade suspensa, a uma certidão positiva com efeito de negativa. Certidão positiva com efeito de negativa, artigo 206 do Código Tributário Nacional. E assim, por exemplo, ele pode participar de uma licitação. É uma estratégia do contribuinte percorrer a via administrativa para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, a primeira razão é isso. É algo que não tem um custo, ele não precisa rolar bens, ele não precisa efetivar depósito. Segundo motivo, uma impugnação, um recurso administrativo, eles são suficientes. A simples oposição da impugnação, a interposição do recurso administrativo são suficientes para suspender a exigibilidade. E, em terceiro lugar aqui, há uma tendência hoje no direito de se exigir que para que alguém ingresse em juízo, como vamos pensar aqui numa ação anulatória, para que alguém ingresse em juízo, há uma tendência de se exigir dessa pessoa que ela demonstre que há interesse processual, artigo 17 do Código de Processo Civil. Interesse processual na modalidade interesse-necessidade daquele processo. Se a pessoa não percorreu as vias administrativas, por vezes se questiona, mas por que veio direto ao judiciário? Por que não tentou uma solução consensual, uma solução administrativa? Qual a necessidade desse processo? Essa tese ganhou muita força, essa teoria ganhou muita força, a partir do momento em que o Supremo editou a tese 500 de repercussão geral. Por essa tese 500 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, num caso que não é ligado a direito tributário, uma questão previdenciária. Pela tese 500, o Supremo estabeleceu que um segurado do INSS, para postular algo junto ao INSS, antes de se valer do judiciário, esse segurado deve fazer uma postulação administrativa e aguardar 45 dias. Esses 45 dias estão até previstos numa lei, que é a Lei 8.213 de 91. Então, pela tese 500, esse segurado, antes de ingressar pela via judicial, ele tem que postular administrativamente junto ao INSS, faz essa postulação, aguarda 45 dias. Se não vem uma resposta, ou se a resposta lhe é negativa, aí ele tem interesse e necessidade de procurar a via judicial. Essa é uma tese que vale
para processos contra o INSS. Mas hoje se discute muito em relação a esses precedentes vinculantes se o que vincula é só a tese ou se os motivos determinantes também vinculam. Os motivos determinantes dessa tese 500 é justamente evitar que se movimente uma complexa máquina judiciária quando se pode obter uma solução administrativa do caso. Então, a gente começa a ver isso, essa exigência de que a pessoa demonstre que tentou uma solução consensual em relação ao DPVAT. Será que a seguradora que lidera ali, a seguradora líder dessa questão, foi procurada antes da ação judicial? Não foi. E muitas vezes, se não foi, não tem interesse processual na modalidade de interesse e necessidade. Os motivos determinantes dessa tese estão renovando, portanto, as discussões sobre interesse processual. Daí pode ser uma cautela para o contribuinte buscar a via administrativa até para melhor demonstrar o seu direito e melhor demonstrar a necessidade de buscar o processo judicial. Não é algo consolidado hoje em relação aos questionamentos, às ações anulatórias, às ações declaratórias, mas já se tem sim uma movimentação nesse sentido de se impor a demonstração do interesse processual. Então temos aqui esse momento do processo administrativo tributário, a gente chama de procedimento administrativo antes de existir ali uma resistência por parte do contribuinte. Quando o contribuinte impugna, recorre, surge ali o chamado processo administrativo tributário. E tudo isso está se dando no momento de constituição do crédito. Ou seja, tudo isso está se desenvolvendo ali dentro daquele momento que chamamos de lançamento tributário. Portanto, tivemos obrigação, porque ocorreu um fato gerador. A partir daí vem o lançamento para se apurar quem deve, quanto deve. E, na sequência, temos o crédito tributário. Superada essa fase administrativa, nós temos o nascimento propriamente do crédito tributário. E nascido esse crédito tributário, o contribuinte vai ter um prazo para pagar. E abro um parênteses aqui. E na hipótese de lançamento por homologação, é preciso tudo isso? Não. Na hipótese do lançamento por homologação, o próprio contribuinte fez todas as apurações, apurou quanto deve e lhe cabe pagar. E se o contribuinte encaminhou a guia do ICMS, por exemplo, a guia de informação e apuração, e não pagou no prazo, como fica? Nessa hipótese, em que o contribuinte prestou as informações e não pagou, o lançamento está feito. Resta ao fisco agora fazer a cobrança, promover a execução fiscal daquele valor. É o que a gente extrai da súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao fisco cobrar aquele valor. E se o contribuinte declarou errado? Caberá ao fisco apurar o valor certo. Caberá ao fisco apurar o valor certo. Aí sim teremos um procedimento administrativo que pode ser questionado e virar um processo administrativo fiscal. Mas se simplesmente estamos diante daquilo que chamamos de débito declarado e não pago, o contribuinte apurou corretamente, encaminhou a guia, mas não teve condições de fazer o pagamento. Nessa hipótese, portanto, do chamado débito declarado e não pago, era caso de autolançamento, de lançamento por homologação, ao fisco resta tão somente ingressar com execução fiscal. Não é necessário um procedimento administrativo, porque a apuração em si está correta. O que não ocorreu foi o pagamento necessário, o que não ocorreu foi o pagamento devido. Pois bem, quando chegamos nesse momento, superada aqui a questão da discussão administrativa, o que se indaga é o seguinte: ok, contribuinte notificado, contribuinte não pagou. Qual o caminho agora para essa cobrança pelo fisco? Crédito constituído ou uma guia encaminhada com os dados corretos, mas o contribuinte não pagou. Ou tivemos um processo administrativo, esse processo está superado, o contribuinte perdeu, há um crédito fiscal a ser cobrado. Como vai se dar essa cobrança? Bem, primeiro passo aqui, o fisco tem que inscrever aquele débito
na chamada dívida ativa. O fisco tem que inscrever o débito na chamada dívida ativa. Essa inscrição é como se fosse um registro de nascimento de uma pessoa. Ela é o registro de nascimento da dívida. A dívida já nasceu. A dívida nasceu ali no momento em que se constituiu o crédito por meio do lançamento. A inscrição na dívida é o registro desse nascimento. Ela vem depois do nascimento da obrigação tributária. Essa inscrição serve para que o fisco dê publicidade, pela inscrição o fisco dá publicidade de que existe ali um débito pendente. O nome, inscrição do débito na dívida ativa, é um nome infeliz, porque fala em dívida, né? Não fala em crédito. Mas é um nome usado desde a Lei Geral Orçamentária, que é a Lei 4.320 de 1964. Essa lei já fala em dívida ativa, ela fala em dívida ativa tributária e em dívida ativa não tributária, porque a dívida pode ser oriunda não de um tributo. Pode ser, por exemplo, uma dívida de multa de trânsito, pode ser uma dívida de uma multa por inobservância de uma questão ambiental, e aí não são multas tributárias. A dívida ativa é justamente o crédito fiscal, é o crédito que a administração pública tem contra alguém, e pode ser dívida ativa tributária ou não tributária. Quando estamos aqui diante desse não pagamento do tributo, e temos ali a dívida ativa tributária, que é o que nos interessa diretamente aqui, o débito é inscrito, e no momento dessa inscrição, conforme a gente extrai do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais, tem uma lei, que é a Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execuções Fiscais. Essa lei é responsável hoje por praticamente 50% de quase todos os processos em tramitação no país. Então são milhões e milhões de execuções fiscais tramitando pelo país. Quando se tem essa Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, ela que disciplina o processo de execução fiscal, aplicando-se o CPC apenas subsidiariamente. CPC somente se aplica ali subsidiariamente. Aí temos essa questão, temos a Lei de Execução Fiscal, dívida inscrita. Cabe ao fisco extrair a certidão de nascimento da dívida. A inscrição é o registro de nascimento da dívida. Dessa inscrição, o fisco extrai a chamada CDA, ele puxa a certidão da dívida ativa. A CDA, ela é essencialmente um título executivo extrajudicial. Ela está prevista no Código de Processo Civil ao lado do cheque, ao lado da nota promissória e de outros títulos extrajudiciais. Está lá a CDA. E por ela ser extraída de uma dívida regularmente inscrita, há uma presunção aqui de certeza e de liquidez daquela dívida. Há uma presunção de certeza, há uma presunção de liquidez daquela exigência. Presunção é relativa. O contribuinte, pelas vias próprias, ele pode ilidir, ele pode afastar essa presunção, mas o ônus é dele, contribuinte. Para o fisco, a partir do momento que ele tem ali uma CDA extraída de uma dívida regularmente inscrita, a presunção é que aquele crédito lá tem certeza e tem liquidez. O contribuinte terá que provar o contrário. Aí, ok, o fisco tem lá nas suas mãos uma CDA. O fisco pode, desde logo, promover a execução fiscal? Ou é necessário que ele observe alguns requisitos para isso? Admitia-se, desde sempre, que o fisco, com a CDA, mesmo que fosse uma CDA de 600, de 800 reais, iniciasse a execução fiscal. O custo de uma execução fiscal é alto. Há estimativas de que esse custo chega a 10 mil reais por execução fiscal. Ou seja, a relação custo-benefício era antieconômica. Se gastava mais com o processo do que se tinha a perspectiva de receber. Então, era uma execução antieconômica. Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal
aprovou uma tese de repercussão geral, que é a tese 1184. Tese 1184. E por meio dessa tese 1184, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, para promover ali uma execução fiscal de pequeno valor, e o pequeno valor veio numa regulamentação feita pelo CNJ, que é a Resolução 547 de 2024. Resolução 547 de 2024. Essa tese é 1184, combinada com a resolução do CNJ 547 de 2024. Esse conjunto estabelece que, para o fisco promover uma execução fiscal de até R$10.000, ele tem que comprovar previamente que tentou uma solução administrativa e que protestou a CDA. Protestou a CDA. O protesto da certidão da dívida ativa se tornou essencial para as execuções fiscais de até R$10.000, o que chamam de execução de pequeno valor. Mesmo que haja lei municipal, estadual em sentido diverso, mesmo assim. Por quê? Porque aqui não se está tirando a autonomia do município. Muitos municípios, muitos estados têm leis que falam assim: não se cobrará uma dívida ativa de até R$5.000. Aí eles falam: não, eu só não posso cobrar assim, sem tentar via administrativa, via concessão, até R$5.000, porque eu tenho lei própria. Falou: não, você vai poder cobrar. Não se está impedindo que você cobre isso de R$5.000 a R$10.000. Apenas se está impondo que você cumpra alguns requisitos para fazer essa cobrança. Que você tente uma solução administrativa e que você proteste a CDA. A questão do protesto da CDA, ela já foi objeto de muitas discussões. Até que a própria Lei 9492 de 97, que é a Lei Geral dos Protestos, foi ali emendada e se explicitou na Lei 9492 de 97 que é possível o protesto da CDA. Dentre os títulos passíveis de protesto está a certidão da dívida ativa. O fisco, portanto, em execuções de até R$10.000, ele também está obrigado a demonstrar interesse processual na modalidade interesse e necessidade, da qual falávamos há pouco quando tratávamos da tese 500. Aqui também se impôs ao fisco que demonstre interesse e necessidade, que demonstre que tentou uma solução administrativa, que protestou o título. O protesto costuma ser muito eficaz. O protesto acaba atingindo a rigidez da vida econômica da pessoa. Tem gente que não consegue ter um cartão de crédito de supermercado se está protestado. Às vezes vale mais do que uma decisão judicial, que tem muito menos publicidade. Então, na prática, o protesto tem uma efetividade muito grande, até esse limite, claro. Não dá pela via extrajudicial para você forçar o pagamento por penhora e coisas do gênero. Mas até esse momento da publicidade, o protesto é muito eficiente, muito eficiente. O fisco encaminha o título para protesto. Isso tem algum custo para o fisco? Custa alguma coisa para o fisco protestar um título? Não custa, porque quem vai pagar as custas e emolumentos do cartório de protesto é o protestado, é o contribuinte. O fisco encaminha a documentação gratuitamente, encaminha a CDA com os elementos básicos ali necessários, o cartório de protesto efetiva o protesto, e o contribuinte, quando for lá, aspas, limpar o nome, ele vai ter que recolher não só o valor devido, atualizado, com os encargos legais, mas também ele, contribuinte, vai ter que pagar os encargos relativos ao protesto em si, custas e emolumentos do protesto. Então, é de fato uma medida interessante do ponto de vista de economicidade, para você não movimentar toda uma máquina judiciária com débito de pequeno valor, assim considerado, portanto, pela Resolução 547 do CNJ, débitos de até R$10.000, você tem essa possibilidade do protesto sem custos para o fisco, sem custos para o judiciário também, e você, com isso, consegue ali dar maior efetividade a essa cobrança.
Isso para até R$10.000. Além de R$10.000, não se exige do fisco que ele proteste o título, aí o protesto se torna facultativo. Uma outra novidade que nós temos: as causas interruptivas da prescrição, elas estão previstas no Código Tributário Nacional. E recentemente, por meio da Lei Complementar 208 de 2024, Lei Complementar 208 de 2024, o artigo 174 do CTN, que trata das causas interruptivas da prescrição, ganhou uma nova redação. E nessa nova redação se incluiu que o protesto extrajudicial, ele é causa interruptiva da prescrição tributária. Até então, somente o protesto judicial era causa interruptiva. Agora nós temos que o protesto extrajudicial é causa interruptiva da prescrição tributária. Isso garante uma tranquilidade ao fisco, porque ele entra nessa seara de uma cobrança consensual ou administrativa sem o risco de que seu crédito prescreva. Norma já vigente entre nós, já inserida no Código Tributário Nacional. Para as execuções, portanto, acima de R$10.000, o protesto ele é facultativo. A Resolução 547, combinada com a tese 1184, também trouxe outra novidade interessante. O que é que nós temos aqui? Quando a gente vê as estatísticas do Poder Judiciário, e às vezes a imprensa divulga isso de uma forma pouco clara, fala, nossa, mas quanto processo parado no Judiciário, o Judiciário não funciona, tem milhões de processos parados. E quando você faz uma análise técnica mais aprofundada, você verifica, e sem passar pano, há alguns problemas sim, e se tenta resolver esses problemas hoje cada vez com mais veemência, mas a enorme maioria desses processos parados são exatamente execuções fiscais de pequeno valor, nas quais não se localizou o devedor ou não se localizou bens do devedor. Muitas vezes você tem o devedor, você tem lá o devedor, seja do imposto de renda, seja do ISS, seja do ICMS, do IPTU, você tem o devedor, mas por vezes não se localiza bens desse devedor. Nessa hipótese, a gente tinha, até essa resolução do CNJ, a tese 1184, a seguinte situação: não localizado o devedor ou não localizados seus bens, essa execução fiscal ela fica suspensa. Fica suspensa por um ano. Fica suspensa por um ano. Artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Essa suspensão da execução faz com que não esteja correndo a prescrição intercorrente. A partir do momento em que decorre um ano, começava a contar a prescrição intercorrente. Então esse processo ficava ali paralisado durante todo o tempo que se buscava a localização de bens. Depois, quando constatado que não se achou pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, esse processo ficava suspenso por um ano. Depois desse um ano, começava a correr o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Então esse processo ficava ali 6, 8, 10 anos nos cadastros do judiciário, sem que a culpa disso fosse do judiciário, porque você está diante de uma pessoa que não tem patrimônio. No passado, na Roma Antiga, o devedor ele era levado como escravo do credor, ele virava escravo do credor. Hoje não há prisão por dívida, não se pode tornar o devedor escravo do credor. Então, o processo para quando você não localiza bens. A única hipótese aí de prisão por dívida é a prisão por alimentos. Não é o caso aqui, aqui é uma dívida tributária. O processo fica ali paralisado durante anos. O que é que estabeleceu a Resolução 547 do CNJ? Nessa hipótese em que você tentou localizar o devedor ou bens, não localizou. O processo ficou suspenso por um ano. O fisco não requereu qualquer medida que fosse capaz, porque ele também às vezes não tem instrumentos para isso, ele não sabe onde tem bens do devedor ou se há bens do devedor. O processo está lá suspenso há um ano. A Resolução 547 do CNJ, ela determina que o processo seja extinto. O processo é extinto. O processo não vai ficar paralisado. E com isso, da tese 1184 para cá, se tem
cerca de 1,5 milhão de execuções fiscais já extintas. Estima-se aí que serão extintas cerca de 5 milhões de execuções fiscais. São 5 milhões de processos a menos aí na conta do judiciário, pelos quais ele não tinha como responder, porque aquele atraso não é culpa dele. Ele não tem como fazer com que aquele atraso seja, de alguma maneira, evitado. Então, essas execuções fiscais que estão paralisadas há mais de um ano, porque se buscou bens, o fisco foi intimado de que não foram localizados bens, é essencial que o fisco tenha sido intimado. O fisco foi localizado, não havia localização de bens, o processo continuou ali parado, e agora, diante dessa situação que se tem, o que se busca é garantir que a execução seja extinta, e se o fisco, no prazo da prescrição intercorrente, que está correndo ali dessa suspensão, do final dessa suspensão de um ano, começa 5 anos da prescrição intercorrente, nesse prazo, o fisco pode ingressar com outra execução fiscal, cobrando aquele seu crédito, se descobrir onde está o devedor ou onde estão os seus bens. Então, o processo é extinto, o processo não fica mais no cadastro do judiciário. Esse processo é extinto e cabe ao fisco, se encontrar bens no prazo de 5 anos, diligenciar para que se inicie uma nova execução fiscal. Vai começar uma nova execução fiscal. Aquela anterior foi extinta porque o processo ficou parado 1 ano e não se apurou bens ou não se localizou o devedor. São novidades aqui em termos de gestão judiciária que parecem bem razoáveis e que estão hoje efetivamente implementadas. Agora nós vamos aqui para as nossas perguntas, para o aprofundamento da nossa matéria. Vamos testar aqui o nosso conhecimento. A empresa Merpos S.A. cumpre regularmente as suas obrigações fiscais, especialmente aquelas de natureza acessória. Assim, apresentou no prazo exigido pela legislação, em 30 de junho de 2003, a declaração de contribuições e tributos federais, informando o montante devido e recolhido a título de imposto de renda nos 3 primeiros meses de 2003. Em 30 de janeiro de 2010, recebeu um auto de infração exigindo um valor a maior do que havia declarado e recolhido. A esse respeito, é correto afirmar que o auto de infração é válido, já que, de acordo com o artigo 173, inciso 1 do CTN, o fisco federal depois dispõe de 5 anos a contar do exercício seguinte para efetuar o lançamento. B. Improcedente, pois já se operou a decadência, em virtude do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. C. Válido, pois se a declaração apresentada não refletir o montante efetivamente devido, trata-se de caso de dolo ou má-fé, razão pela qual não se aplica a disposição do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Temos aqui, como resposta correta, que esse auto de infração é improcedente, pois já se operou a decadência em virtude do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Nós temos aqui uma situação que nos leva à forma de contagem da decadência, a forma de contagem do prazo que o fisco tem para constituir o seu crédito. Quando se está diante do lançamento por homologação, o prazo de 5 anos de decadência ele é contado na forma do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, ou seja, os 5 anos são contados da data do próprio fato gerador. É a hipótese aqui da questão. Quando se está diante de outra circunstância na qual se verifica que não foi feita a declaração devida ou que houve dolo, má-fé do contribuinte, nessas hipóteses a contagem do prazo decadencial é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. Aplica-se o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Nessa hipótese, como se aplicava a contagem desde o fato gerador, quando é lavrado o auto de infração, esse crédito já estava extinto em razão da decadência. Essa é a resposta correta.
Assinale a opção incorreta acerca de crédito e lançamento tributários. O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo sujeito ao lançamento por homologação, procedimento em que o contribuinte antecipa o pagamento do tributo e a autoridade tributária posteriormente o homologa. Alternativa B. No caso de tributo definitivamente constituído em janeiro de 2006, a pretensão da Fazenda Pública à execução do respectivo crédito tributário prescreverá em janeiro de 2011. E C. Sendo o sujeito passivo da obrigação tributária regularmente notificado quanto ao lançamento, este somente poderá ser autorizado por força de decisão judicial, assegurando-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. Nossa alternativa incorreta aqui é a alternativa C. Sendo o sujeito passivo da obrigação tributária regularmente notificado quanto ao lançamento, esse somente poderá ser alterado por força de decisão judicial, assegurando-se ao contribuinte contraditório e a ampla defesa. O que se verifica aqui é que mesmo o lançamento efetivamente constituído, na forma dos artigos 145, 148, 149 do CTN, esse lançamento pode ser sim alterado, pode ser corrigido pela administração tributária, e não somente por meio de uma ação judicial. É possível ação judicial, mas há meios aqui administrativos para correção, seja por iniciativa do fisco, seja por iniciativa do próprio contribuinte, especialmente aqui, artigo 149 do Código Tributário Nacional. Portanto, essa alternativa era incorreta. No que diz respeito ao lançamento tributário, é correto afirmar que: alternativa A. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. B. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado. C. Lançamento de ofício é a modalidade em que o contribuinte declara, apura e recolhe o tributo devido para ulterior homologação pelo fisco. E D. Havendo decisão administrativa definitiva que anule determinado lançamento fiscal por vício formal, fica impedido o fisco de efetivar novo lançamento para a constituição do crédito tributário. A alternativa correta aqui é a alternativa A. Nós temos que o crédito tributário ele é constituído por via do lançamento. Primeiro nós temos o fato gerador, depois nós temos todo um procedimento administrativo pertinente ao lançamento e por fim nasce o crédito tributário. É possível que nesse meio tempo entre o fato gerador e o nascimento do crédito, durante o período do lançamento, mude a lei. Qual lei vai se aplicar? Vai se aplicar a lei da época do fato gerador. Aqui é muito semelhante ao direito penal. Ainda que uma nova lei estabeleça um percentual mais elevado do tributo, não. O que vale é aquele da época do fato gerador, por um critério de previsibilidade, por um critério de segurança jurídica. Daí, a alternativa correta será A. Então, minha gente, nós verificamos aqui que, a depender do tipo de lançamento, até mesmo o prazo decadencial é alterado, ora com contagem do fato gerador, ora com a contagem apenas no primeiro dia do exercício seguinte. Como o fisco trabalha ali com prazos muito apertados, com pouca estrutura, é comum, infelizmente, o fisco perder ali o seu crédito, enfim, é um crédito público, em decorrência justamente da decadência. Isso é próprio e por vezes se verifica equívocos também na contagem, ao invés do fisco contar lá da época do fato gerador, que o contribuinte, enfim, declarou corretamente, o fisco acaba contando do primeiro dia do exercício seguinte, como se aquela declaração fosse uma declaração de má-fé, uma declaração fraudulenta. Mesmo que o contribuinte erre na sua declaração originária, se não houve dolo, se não houve má-fé, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do fato gerador, artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Isso se dá porque, erroneamente ou não, o contribuinte deu elementos para que o fisco pudesse ali constituir o seu crédito tributário.
Daí porque não se deve aplicar a regra mais prejudicial ao contribuinte, que é a regra do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Até breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.